Acordo de não persecução civil. Você já ouviu falar sobre isso? É uma novidade legislativa que veio junto com o tão falado pacote anticrime, mas que não ficou tão famosa quanto o Primo Rico, o Acordo de Não Persecução Penal, que ganhou todos os holofotes da doutrina e também da mídia não jurídica. Estava em todos os jornais, mas pouco se discutiu sobre o ANPC, o Acordo de Não Persecução Civil. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não deixa de curtir o vídeo e seguir o canal se você está chegando aqui agora. Meu nome é Thales Braghini Leão, eu sou juiz federal, professor de Direito e eu tenho trazido vídeos para tentar ajudar você na sua preparação de concurso público e também tentando trazer conteúdo jurídico para te auxiliar no desenvolvimento do seu raciocínio jurídico e da sua compreensão dos principais temas da atualidade. E falando em principais temas, toda vez que tem uma novidade legislativa, é muito importante a gente acompanhar a evolução disso, principalmente porque a gente sabe que examinador adora novidades legislativas e principalmente também essas que pouco se fala ou se fala um pouco menos, como por exemplo essa do Acordo de Não Persecução Civil, que veio embutido numa lei criminal e não teve tanta repercussão assim, mas pode ser objeto de questionamento numa primeira fase ou até mesmo numa segunda fase ou prova oral. Vamos comigo para o quadro para tentar entender esse contexto todo? Eu preparei aqui para vocês uma exposição para a gente conseguir compreender o alcance desse novo instituto, mas primeiro eu queria lembrá-los que a gente está falando de um contexto um pouco mais genérico. A gente está falando do direito sancionador. O direito sancionador é um gênero no qual se inclui, é claro, as leis penais, as leis criminais, e também uma outra espécie desse direito sancionador é aquele ato de improbidade administrativa, que tem natureza civil administrativa. Então, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, ela está incluída no contexto geral do direito sancionador, mas ela não é uma lei penal, ela não vai mandar ninguém para a cadeia. As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa são outras, são de natureza civil administrativa, como, por exemplo, confisco de bens, multas, suspensão de direitos políticos, entre outras penas ali previstas na lei. A Lei de Improbidade Administrativa, na sua redação originária, vedava expressamente, ali no parágrafo 1º do artigo 17, qualquer possibilidade de autocomposição do litígio. O legislador trouxe na redação originária, inclusive, um texto que trancava qualquer possibilidade de interpretação, qualquer recurso hermenêutico de dizer que conciliação é diferente de transação e etc., porque ele já previu todas. Ele vedou transação, acordo ou conciliação. Embora haja até confusão terminológica aí, a ideia dele era vedar qualquer possibilidade de interpretação que pudesse propiciar uma autocomposição dentro do contexto de improbidade administrativa. É claro que a preocupação do legislador era com o princípio maior da indisponibilidade do interesse público, porque se o interesse público é considerado algo indisponível, não estaria ele sujeito a uma transação, a uma composição, porque a gente sabe que acordos pressupõem ganhos e perdas, cessões, ainda que parciais, e isso, naquele contexto de cultura jurídica, era considerado ofensivo ao princípio da indisponibilidade do interesse público. No entanto, com a evolução do pensamento jurídico e principalmente com a incorporação no direito brasileiro de institutos importados do direito estrangeiro, principalmente ali do direito norte-americano, a gente começou a ter novas leis regulamentando possibilidades de acordo, inclusive em caráter penal, em caráter criminal. Se é possível transacionar até mesmo em caráter criminal, ou seja, na apuração de condutas que são consideradas crime, por que não transacionar naquelas condutas que é um pouco menos grave, tanto é que a gente não está falando aqui da possibilidade de prisão, de limitação da liberdade de alguém. Foi então nesse contexto que surgiu a medida provisória número 703 de 2014, que simplesmente revogou aquela vedação do parágrafo 1º, de maneira que
no contexto dessa medida provisória, passou a ser permitido, sim, o acordo dentro da improbidade administrativa. E esse contexto da medida provisória, ele está justamente nas leis 12.846 e na 12.850, que regulamentavam a colaboração premiada, que a gente costuma denominar de delação premiada, e também os acordos de leniência. A principal diferença dessas duas legislações, primeiro que a gente está falando na maior parte das vezes de matéria criminal, o acordo de leniência também tem matéria não criminal na concentração de empresas, por exemplo, mas fora isso, uma outra diferença é que a colaboração premiada, ela depende da atuação do investigado em denunciar alguém, em trazer elementos que possam concluir a responsabilização penal de outra pessoa. Então, a gente provavelmente está lidando com uma organização criminosa. Nos acordos normais, nas transações normais, isso não é obrigatório, bastaria a confissão do sujeito em relação àquela conduta e já seria suficiente para a gente poder fazer a transação. Só que o grande problema dessa medida provisória lá de 2014 é que, ao ser levada para o Congresso Nacional para ser convertida em lei, isso não ocorreu a tempo. Ela não foi votada e ela expirou no Senado Federal. Ela deixou de valer. E como ela não foi votada, não foi convertida em lei, vocês bem lembram do processo legislativo previsto na Constituição Federal, ela perdeu a eficácia jurídica e voltou a valer a redação originária do parágrafo 1º, que veda qualquer tipo de autocomposição e improbidade administrativa. De 2014 em diante, a novidade que a gente teve foi justamente o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Entre várias medidas que o pacote anticrime trouxe, ele criou o acordo de não persecução penal, previsto no Código de Processo Penal, mas também criou o acordo de não persecução civil ao dispor uma nova redação para o parágrafo 1º do artigo 17, que passou a valer, dizendo que é possível o acordo de não persecução civil no âmbito da improbidade, nos termos da lei. Nos termos da lei é muito importante, nos termos desta lei, porque a gente vai discutir daqui a pouco isso e eu quero deixar um questionamento para vocês que eu quero ver se vocês comentam aqui para mim qual que é a opinião de cada um de vocês. Mas vamos avançar aqui o que a gente está pensando. A regulamentação nos termos dessa lei, ela veio junto com o pacote anticrime, que criou o artigo 17A na Lei de Improbidade Administrativa, prevendo quais seriam, então, os requisitos mínimos para a celebração de uma autocomposição no âmbito da improbidade administrativa. Esses requisitos, como não poderia deixar de ser, eles tentam obedecer aquele nosso princípio da indisponibilidade do interesse público. Tanto é que, para ter uma transação em improbidade, é imprescindível, inciso 1º, o integral ressarcimento do dano. Porque se você não ressarcir o dano, não pode ter acordo. Faz todo sentido, porque senão o interesse público não estaria devidamente protegido e esse acordo violaria esse princípio, que é um princípio regente do direito administrativo e constitucional. Reversão à pessoa jurídica de vantagem e também um pagamento de multa, que seria uma das penas previstas na lei de improbidade. Então percebam que a ideia do artigo 17A é trazer sim alguma punição, ainda que mais branda do que eventual punição que seria uma sentença final. Mas pensando em transação, é exatamente isso. A legislação permite alguma seção de não ter a pena mais grave, todas as penas da lei de improbidade, mas também não se corre o risco de o processo se enrolar e não ter uma sentença, ou ter uma sentença por exemplo, absolvição por falta de provas ao final, que é algo que acaba acontecendo bastante nos processos de improbidade administrativa. Então a ideia é conciliar o interesse público com o interesse dos processos andarem de uma maneira célere. E por que não fazer acordo quando o sujeito confessa a prática daquele delito de improbidade administrativa e já quer antecipar uma possível pena para evitar um processo longo e moroso? Outros requisitos previstos no artigo 17A estão previstos nos parágrafos 1º até o 5º, que também tem correlação com a proteção da indisponibilidade do interesse público.
No entanto, o grande problema dessa novidade legislativa é que o artigo 17A foi integralmente vetado. A Presidência da República, ao analisar para sancionar ou vetar a lei do pacote anticrime, fez vários vetos. Dentre eles, um dos vetos se refere justamente ao artigo 17A. Por quê? Porque a Presidência da República entendeu que, ao dispor no artigo 17 que apenas o Ministério Público poderia fazer transações, isso trouxe uma incongruência no sistema, porque o 17 caput, que se manteve na redação originária, ele prevê que não é só o Ministério Público que pode mover uma ação de improbidade administrativa. A pessoa jurídica que foi prejudicada também pode. Então, a União, Estados, municípios ou pessoas jurídicas indiretas desses órgãos públicos também podem mover a ação de improbidade administrativa. Se existe mais de um legitimado para a propositura da ação, por que a transação vai ficar limitada em apenas um legitimado, que é o Ministério Público? Parece que realmente houve uma incongruência no texto do projeto de lei que foi convertido na lei do pacote anticrime e precisaria realmente de uma adequação para dizer que os legitimados para a propositura da ação podem celebrar o acordo. Nada impediria que as pessoas jurídicas, que não o Ministério Público, fizessem um acordo dentro da improbidade administrativa. No entanto, ao exercer o seu poder de veto, o presidente da República, nos termos da Constituição Federal, ele não pode vetar apenas uma palavra ou parte do dispositivo. Ele precisa vetar tudo. E ele também não pode criar novas regras. Ele não poderia dizer que, em acréscimo ao que está ali, também as pessoas jurídicas podem. O direito dele é apenas o de veto. E ao exercer esse direito de veto, e está aqui a razão de veto, eu coloquei para vocês qual foi a razão fundamentada para esse veto, ele precisou eliminar inteiro do sistema o artigo 17A. Dessa maneira, quando a gente volta lá naquele parágrafo primeiro que fala com os requisitos nos termos desta lei, os termos dessa lei não existem mais no nosso sistema jurídico. E aí vem um grande questionamento da doutrina, que é: se a abertura sistêmica para fazer a autocomposição, para fazer o acordo em improbidade administrativa, exige, desde a abertura sistêmica, ela exige que exista o respeito aos requisitos mínimos previstos nessa lei, mas os requisitos não mais estão na lei, não seria mais possível, então, fazer o acordo? Então, a discussão vai ser levada com certeza para a jurisprudência. A gente está aguardando qual vai ser a posição do STJ e do STF em relação a isso. A matéria está em aberto. A ausência da regulamentação mínima impede a celebração do acordo. O fato que a gente tem é que os ministérios públicos, estadual e federal, já vêm propondo a celebração dos acordos de não persecução civil. Em breve, ou já está acontecendo, os juízes vão homologar esses acordos e isso pode ser levado a questionamento lá adiante para a gente saber se é possível ou não a realização desses acordos. É claro que a melhor solução hoje seria um novo projeto de lei para reincluir o 17A e ampliando, dizendo que os outros legitimados também podem celebrar acordo. Mas até que isso venha, podem os juízes homologar acordo, ou seja, pode ser juridicamente válido um acordo de não persecução civil no âmbito das improbidades administrativas? Eu quero saber a sua opinião, porque isso não está materializado ainda. Comenta aqui para mim, fundamenta qual que é a sua opinião e eu já vou falar a minha, que eu quero ver o que vocês acham também para a gente poder debater. Eu acho que a ausência dessa regulamentação mínima não impede, em abstrato, a realização do acordo, desde que esse acordo esteja pelo menos obedecendo um macro princípio constitucional, que é o da indisponibilidade do interesse público. Se vier para mim um acordo pedindo para que eu homologue uma transação no qual o Ministério Público simplesmente abre mão de qualquer apenamento do indivíduo e simplesmente encerre a ação com a mera confissão dele, sem imposição de qualquer tipo de pena, esse acordo não tem como ser homologado porque atenta contra o macro princípio da indisponibilidade do interesse público. No entanto, se respeitada a indisponibilidade do interesse público, esse acordo estiver muito bem traçado e delimitado, a abertura sistêmica feita no artigo
no parágrafo 1º, do jeito que ela está hoje, me permite, sim, na minha visão, homologar um acordo de não persecução civil, ainda que não exista mais a regulamentação mínima na lei. E diante de uma falta de regulamentação na lei, a gente está falando de uma lacuna. Lacunas são preenchidas por meio de um recurso chamado, um recurso de integração do direito, chamado analogia. Então eu vou me socorrer de outras leis para me socorrer por analogia. Outras leis que podem ser o próprio Código de Processo Penal, a lei do acordo de leniência ou a lei de colaboração premiada, no que for pertinente e possível. Tudo isso dentro do contexto de proteção da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público. Mas essa é a minha opinião, não sei se vai prevalecer isso, a gente precisa aguardar para saber o desdobramento desse novo instituto. Não deixa de comentar a sua opinião, eu vou adorar saber o que você acha sobre o assunto, se você já parou para pensar nisso, se já tinha ouvido falar disso, e comenta aqui que eu vou adorar saber. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.